Vamos muito falar sobre abuso sexual na infância e abuso físico, mas pouco se ouve falar sobre abuso psicológico. No entanto, é algo tão danoso quanto esses outros abusos. E o abuso psicológico, por muitas vezes, é negligenciado pela sociedade porque não deixa as marcas visivelmente. No entanto, cidadão como sociedade, temos que proteger nossas crianças. Porque muitas vezes o abusador foi aquela pessoa que foi abusada também na infância. Ou seja, o quanto está fazendo mal para aquele ser humano. Criança como um objeto, no qual não tem sentimentos, não valida seus sentimentos, aliás. Não percebe a sua indignação perante algumas coisas. Porque acha que é criança que não tem sentimentos, não pode falar o que é que sente. E eu vejo muitos casos nos quais os cuidadores que participam da sua vida não validam nada do ser humano, do sujeito como criança. Eles têm eles como algo que não tem a sua individualidade. Mas eu estou falando não no sentido de deixar a criança fazer o que quiser, porque isso também é negligência. Eu estou falando no sentido de que os cuidadores prestem mais atenção aos pequeninos, os quais convivemos com eles, seja pais, seja professores, qualquer cuidadores que mantenham a criança sob seu cuidado, porque isso reverbera para a vida inteira. Porque no momento qual a criança precisa mais de um cuidador, o cuidador negligencia esse ser humano. E esse ser humano cresce com vários fatores, como por exemplo, baixa autoestima, como não se acha um ser humano válido de nada, porque naquele momento que ele precisava dessa pessoa, aquela pessoa não validou ele como um sujeito. Então esse sujeito foi crescendo e foi perdendo seus aspectos, foi perdendo a sua individualidade, foi perdendo o seu contato físico com outra pessoa mesmo. Então quando eu falo sobre a gente perceber uma criança que está sendo abusada psicologicamente, eu não quero falar que abuso sexual e físico seja algo que não seja relevante. Todos esses abusos são relevantes, mas eu quero salientar hoje sobre o abuso mais psicológico. Porque muitos cuidadores falam, mas meu filho está com medo, meu filho tem casa, meu filho estuda. E eu acho que ele esteja sofrendo porque eu não bato nele. Muitas vezes a gente sabe que tem em âmbito familiar, tem abuso psicológico, abuso sexual e abuso físico. Mas muitas das vezes só é um ou outro. E o abuso psicológico é mais difícil de verificar no modo qual não deixa marcas fisicamente, como o abuso físico deixa. As pessoas acham que isso está fazendo um bem para ela, mas um ambiente que tenha grito, um ambiente hostil, um ambiente que não tenha respeito, então uma criança que está começando a vivenciar coisas novas, então as primeiras vivências sejam num ambiente dessa forma, num ambiente que não tenha nada de acolhimento. Então essa pessoa vai crescendo e não fica só no passado, essa sua história vai percorrendo ao longo da sua vida. E às vezes traz ansiedade, depressão, uso de drogas e dentre outras coisas que faz um sujeito não ter autonomia dos seus próprios direitos, porque ele acha que ele não serve para muita coisa, porque disseram para ele uma vida toda que ele não serviu. Então ele foi acreditando nisso. Então eu quero falar, eu vou deixar alguns links aqui debaixo do vídeo sobre profissionais falando sobre isso. Então eu quero deixar uma coisa clara aqui para as pessoas que fazem esse abuso com crianças. Esse abuso que eu estou salientando aqui psicológico. E eles começam a refletir sobre isso. Se ele foi abusado nesse sentido na sua infância, então ele reflita. Ele gostou de ser tratado dessa forma, com gritos, com humilhações, com desrespeito, com não validar o sentimento da criança, a criança pede para falar e as pessoas não enxergam ela, não olham nos olhos. Então são diversos fatores que trazem uma negligência. Negligência não só é aquilo que você bate, não. Isso também é uma negligência terrível, abuso sexual. Eu não estou querendo tirar esses critérios não, que isso fere muito a alma de qualquer ser humano. Imagina mais uma criança que está em desenvolvimento. Só que eu estou falando mais nesse sentido, abuso psicológico. Eu vejo muito falar sobre abuso, agressão física e agressão sexual. Abuso sexual, mas agressão psicológica
tão danoso quanto esses outros que eu tô falando. Então essas pessoas que fazem isso, que parem e reflitam. Veja o que é que você está fazendo, o que é que você está tornando em um cidadão. Porque essa criança vai crescer, essa criança vai ser um cidadão. Além de ele ser um cidadão, ele é um ser humano. Ele é uma pessoa que tem seus sentimentos, ele é um sujeito. Ele tem seus aspectos. Ou seja, é algo que é necessário a gente adultos até esse olhar delicado para os nossos pequenos, que futuramente vai crescer e vai crescer um sujeito não tão habilitado quanto aqueles outros que teve carinho e atenção na sua infância. Então eu quero falar que vocês reflitam o que é que vocês fazem, o que é que você faz sobre os cuidados dessas pessoas, e isso é qualquer cuidador. Então comece a resgatar dentro de si, tire algumas nuances negativas dentro de você e reflita sobre o que você está fazendo mesmo. E se você é alguém que presencia isso, abuso, qualquer tipo de abuso, denuncie. Fale primeiro se for abuso psicológico, chegue para aquelas pessoas e cuidadores, chegue para ele e fale. E você está fazendo isso é terrível para essa criança não está sendo bem olhada, não está sendo bem absorvida, não está tendo carinho, não está tendo atenção, não está tendo o mínimo de respeito por ela. Fale mesmo, e se não houver diálogo, aquela pessoa continuar do mesmo jeito abusando desse ser humano dessa forma, então denuncie. Isso é um dever seu como cidadã, denunciar. Abuso sexual, denuncie logo. Não falo com essas pessoas não, porque essas pessoas que abusam sexualmente do outro não quer conversa não. E físico também. Não que o abuso psicológico seja algo menor, não é menor não. Ele afeta tanto quanto esses outros que eu tô falando. Desde o início eu saliento isso. E se você foi uma criança que passou por abuso nesse sentido, reveja os seus conceitos. Você tem valor. Essas coisas todas que foram faladas para você na sua infância e às vezes foi reverberada por uma vida inteira, a gente não pode falar para esquecer, mas a gente pode ressignificar toda essa tralha, todo esse emaranhado dentro de si. Você pode ressignificar e fazer dessa sua vida um aprendizado, porque não é esquecer, porque é a sua história. Então a história a gente não conhece, a gente não desconhece. História a gente reedifica ela, a gente modifica, a gente ressignifica. Então eu falo para você que procurar ajuda psicológica se você não consegue lidar com isso sozinho. Todos os municípios têm CRAS. E em algumas faculdades tem psicólogo que faz por preços populares. Então procure resgatar a sua criança ferida dentro de você e faça que essa criança ferida se torne um adulto responsável pelos seus sentimentos, seja um adulto acolhedor para si mesmo. Se você não teve acolhimento nesses momentos mais que você precisava, mas se acolha mesmo. Se respeite, ressignifique sua história, faça algo novo por você todos os dias, vive um dia de cada vez. Não esqueça seu passado, porque não tem como a gente esquecer isso, não tem amnésia, mas tem ressignificação. Tem daquela história que foi quebranto de encantamento, mas você hoje em dia você pode reedificá-la, você pode fazer todos esses encantamentos renovar no seu ser. Então, quebra essas correntes, seja você mesmo. Ou você mesmo, se reedifique, se modifique, transforme sua história. Eu sei, assim, é horrível isso. Não tem como a gente mudar o passado. Isso é um fato. O passado não se muda. O presente sim, modifica para a gente ter um futuro brilhante. Um futuro no qual você possa olhar e se orgulhar de si mesmo. Mas você é muito mais. Não seja mais um adulto no qual fere as outras pessoas. Qualquer tipo de abuso, você pode sim ressignificar sua história, assim, é dolorido entrar em contato com tudo aquilo qual lhe machucou, que lhe feriu. É dolorido, mas é algo que vai lhe ressignificar.